A paz do Senhor Jesus a todos, os inscritos, meus irmãos amados aí deste canal. Passando aqui nessa tarde, louvado seja Deus, de terça-feira, aleluia Jesus, para contar aqui uma experiência que eu tive. Quando ali eu fui para uma campanha, missão no lar, ali na casa, fazer uma visita, irmãos, no lar. E ali o demônio manifestou, envergonhou a irmã que estava com francesinha. E o tema, irmãos, dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa tarde, se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, que fala ali sobre, louvado seja Deus, a cura, de um jovem, irmãos, que estava ali possesso por espíritos malignos, aonde ali os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio, E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi lá e expulsou, porque há castas de demônio, irmãos, que só é expelido com jejum e oração. E ali, irmãos, enquanto eu me encontrava naquela casa, naquela campanha ali com aquela irmã, louvado seja Deus, o demônio manifestou. E ali, irmãos, aquela irmã não pôde expulsar aquele demônio, porque ela não tinha autoridade da parte de Deus. Por quê, irmãos? Porque ela estava na prática da vaidade, entendeu? Se pintava. Deus não se agrada, irmãos, da pintura. Deus não se agrada da vaidade. Deus não se agrada. Não tem como, irmão, o Espírito Santo de Deus habitar. Não tem como você achar que tem autoridade para expulsar um demônio. Ele não vai sair. Infelizmente, ele não vai sair, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ser envergonhado. E o tema deste assunto se encontra lá, como eu falei, no livro de Marcos, capítulo 9, do 17 ao diante, que diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teu discípulo que o expelissem, e eles não puderam. Olha aí, irmãos. E eles não puderam, irmãos, expulsar aquele demônio. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 19, diz assim: Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam-no aqui. Jesus manda trazer aquele demônio, aquele possesso ali, irmão, aquele homem que estava ali possesso daquele demônio. Jesus manda trazer aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 20 diz assim: E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, muitas das coisas têm acontecido nos dias de hoje, sabe por quê? Porque as pessoas querem levar o evangelho de Cristo de qualquer jeito, de qualquer forma. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Aqueles discípulos não tinham autoridade alguma de repreender aquele demônio. Eles foram envergonhados, irmãos. Eles foram envergonhados. E no meio ali do pai daquele jovem, no meio da multidão ali, no meio daquele povo, familiares ali daquele jovem, ali o demônio, irmãos, agitava este jovem. Este jovem espumava. Este jovem, irmãos, o demônio lançava ele no fogo, lançava ele na água. Ele rangia os dentes. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a espécie de demônio, a casta de demônio que só sai com jejum e com a oração. Não adianta, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, você ir para uma campanha, ir para uma missão de lá, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem estar com a vida na fiação do céu, sem estar em consagração, sem estar em jejum.
sem ter intimidade com Deus, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem se consagrar, não adianta. O demônio, ele não vai sair. Infelizmente, ele não vai sair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E tem que ter autoridade para lidar com certos demônios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não é qualquer demônio, irmão, que vai ser expelido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus assim facilmente. Tem que ter renúncia. Tem que ter autoridade. O Senhor Jesus fala: ó raça de incrédulos, há homens de pequena fé, até quanto tempo eu estarei no meio de vós? Ali aquele pai pergunta: Senhor, por que o meu filho não pôde ser liberto por aqueles teus discípulos que andam contigo? Eu fui lá, levei meu filho para eles ali expulsar esse mal que está causando tudo isso no meu filho, mas eles não puderam repreender aquele demônio. E a própria palavra de Deus diz que a casta de demônios que só sai com jejum e com oração e vida de intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz no versículo 20 que quando ali, irmãos, eles trouxeram aquele jovem para Jesus, o espírito ali maligno, imediatamente, a Bíblia diz, imediatamente, agitou ele com violência e ali lançou ele por terra e revolvia-se espumando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus perguntou para o pai daquela criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quanto tempo este jovem vive dessa forma? Aleluia. E eu creio que ali também, aquele pai pergunta para Jesus por que aqueles discípulos não puderam expulsar. Porque aqueles discípulos acompanhavam Jesus, conviviam com Jesus, mas eles não tinham autoridade. Ou seja, eu sei que eles perguntaram ali: Senhor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não estou fazendo nada de errado. Mas porventura, louvado seja Deus, talvez eles não estavam em consagração, eles não estavam jejuando. Porque Jesus fala na palavra dele que há casta de demônio que só sai com jejum e coração. Então não adianta tu fazer missão no lar sem tu estar em consagração. Não adianta. O mal ele não vai ser expelido. E um dia eu ali, irmãos, numa missão no lar, louvado seja Deus, com uma irmã, nós fomos ali para aquela casa e ali o povo era tudo só o sangue de Jesus, pela misericórdia de Deus, fomos lá. E ali, irmãos, aquele demônio da pombagira manifestou e se quebrou todo ali. Ele quebrou o corpo todo. Ou seja, a pombagira ali manifestou no corpo ali daquela jovem. Aquela jovem se quebrou assim, todo, e disse: quem é tu para me expulsar? Aí ela apontou para o pé da irmã que estava com francesinha. E disse: quem é você para me expulsar? Que autoridade tu tem para me expulsar se tu tá usando o que é meu? Irmãos, não é de qualquer jeito não, irmão. Satanás, ele tem que conhecer a tua vida. Ele tem que saber que você é um servo e uma serva de Deus. Quando o mundo estiver te perseguindo, te odiando, agradeça a Deus, você tá na fiação do céu. Porque, irmão, quem vive a sã doutrina, quem prega a verdade, quem vive a verdade, ele sempre vai ser chicoteado, caluniado, perseguido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não queira ser envergonhado não, igreja. Não queira ser envergonhado não. Não queira cumprir tabela dentro da igreja, ser crente de banco. Seja como aqueles 12 discípulos ali, que Jesus ali deu autoridade para eles ir percorrer todo mundo, expulsar o demônio, curar enfermos. Ir de graça. Pregar-lhe a palavra de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm cobrado para pregar, para louvar, para levar a palavra de Deus? Isso está fedendo diante das narinas do Espírito Santo da verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não queira ser envergonhado, irmão, por Satanás. Porque Satanás, ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Conserta o teu altar.
Conserta a tua vida diante de Deus. Ah, eu estou fraco, eu estou sem força, eu estou desanimado. Irmãos, o rei Ezequias teve um tempo que ele fez tudo do agrado de Deus. Mas chegou um determinado tempo na vida do rei Ezequias que ele estava com o pecado para a morte. E Deus ali mandou, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Isaías ir de encontro ao rei Ezequias, pôr a casa dele em ordem, porque aquele algo que estava na vida dele era para a morte. E ele ali vira o rosto para a parede, irmãos, e se humilha diante de Deus. E ali ele faz um concerto com Deus. E ainda no meio da estrada, louvado seja Deus, o profeta Isaías volta, porque Deus mandou ele voltar e acrescentar mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Assim é nós também. É tempo de consertar o altar. É tempo de comunhão com Deus. É tempo de intimidade com Deus. O mundo jaz do maligno. As apostasias estão aí. Os escândalos estão aí. Os falsos profetas estão aí, enganando a muitos. Peço o dom do discernimento de espírito para você não ser enganado. Quantas brigas, fofoca, discórdia dentro das igrejas. Quantas perseguições, louvado seja o nome do Senhor, com os cristãos. E principalmente para aqueles que vivem a sã doutrina, é tão perseguido, é tão caluniado. E muitos daqueles que vivem de qualquer forma, de qualquer jeito, eles não sentem nada, não passa por nada, é bem de vida. Tem algo de errado aí, irmão, nisso? Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, no dia do juízo final, cada um vai prestar conta de si, por todos os atos que tenha feito, irmãos, aqui na terra, tanto bons como maus, vai prestar conta diante do juízo de Deus. Então conserta teu altar, conserta a tua vida diante de Deus. Não se acomode, não deixe lugar à carne, procura te santificar, medita na palavra, ora. Tem dias que a gente só se ajoelha e a gente só chora, as lágrimas só escorrem pelos nossos olhos. Nós não temos palavra, porque dói a nossa alma. Porque tem feridas dentro de nós que as pessoas causam. E muitas dessas pessoas estão dentro da casa do Senhor, que se intitula ser crente, ser servo de Deus. Irmão contra irmão dentro da igreja. O povo não tem mais amor para com seu próximo. Eles dizem que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, odeia o seu irmão. Não deixe lugar ao diabo, mas fuja das astúcias do maligno. Vença o maligno dentro da palavra de Deus, como Jesus venceu ali naquele deserto, quando ele foi ali tentado naquele deserto pelo próprio Satanás. Satanás, ele nos tenta também para tirar o nosso vínculo, para tirar a nossa comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus venha te visitar neste momento, te fortalecer, te dar estrutura, te dar autoridade, graça, força, ânimo, para você vencer as batalhas, as guerras travadas do dia a dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conserta teu altar, como o rei Ezequias consertou o altar dele. Aleluia. Jesus, ele já está às portas. Jesus está voltando. Mateus 25 fala a respeito das 10 virgens. 5 subiu e 5 ficaram. Aparentemente as 10 conviviam juntas, ceiavam, tinham uma vida normal. Mas ali chega o dia do juízo e só 5 sobem. Só 5 estão ali preparadas. Só 5 delas tinham azeite nas suas candeias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Procura te santificar. Procura obedecer. Seja fiel a Ele. Por mais que esteja doendo.
mas seja fiel, porque Jesus, Ele é contigo. Ele te visita neste momento. Tá tudo travado, tá tudo fechado. Você não tem mais força, você não tem mais ânimo. Persevera. Mesmo que você não esteja suportando, aguentando, ajoelhe ali e chore diante dele. Não conte nada para ninguém. Não conte os teus planos, teus sonhos, teus projetos. Não conte a tua dor, não conte a tua tristeza para ninguém. Conta para Deus, porque Ele te entende, Ele te compreende. Ele que te toma pela tua mão direita e diz: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Aleluia. Tem horas que nós temos que se derramar diante de Deus. Tem hora que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Se o Senhor, Ele é por nós, quem é que vai ser contra nós? O mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui apenas de passagem. Suporte o processo, suporte tudo. Aleluia. Porque o teu Deus e o meu Deus garante a nossa vitória, o nosso milagre. Fica com essa palavra em nome de Jesus para a tua vida. Seja forte, seja corajoso. Não foi fácil para Moisés conduzir aquele povo. Não foi fácil para José governar ali o Egito, governar aquele povo. Não foi fácil. José foi tentado ali pela mulher de Potifar. Ele foi lançado ali no cárcere. Louvado seja Deus. Por um ato que ele não cometeu. Aquela mulher disse que José tinha estrupado ela. Mas ele não fez isso. Mas aquela mulher usou de engano para com ele. Aleluia. Mas ele resistiu. Ele não deu lugar à carne. José não tinha mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era homem, ele era carne. Ele poderia ter cometido aquele pecado, sim. Porque eu creio que aquela mulher era bela, era cheirosa. Mas ele não se deixou levar pela voz do tentador, pelo inimigo da alma nossa, das nossas almas. Aleluia. Mas não acreditaram em José. Lançaram ele ali na cisterna, lançaram ele naquele calabouço, com um propósito ali dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem planos, Ele tem projeto, Ele tem propósito nas nossas vidas. E para tudo há um tempo determinado por Ele. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Ele é o dono dos céus, Ele é o dono da terra. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Ele te compreende, Ele te entende. Por mais que o homem não te compreenda, por mais que o homem não te entenda, por mais que o ser humano te defame, te calunie, se levante contra você, contra o seu ministério, apenas seja fiel, apenas fique na posição de servo. Aleluia. Porque quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Fecha a tua boca, cala a tua boca diante dos homens. Conta para Deus. Conta para Deus. Porque antes tudo eu falava para as pessoas, mas elas só me desejavam mal. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a se calar. Conta para Deus os teus projetos. Conta para Deus onde está doendo. Conta para Ele onde é a tua dor. Porque só Ele pode te ajudar. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a tua vida grandemente. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor